Amém, igreja? Boa noite a todos. Perdoem a minha voz. Eu falei com o Senhor em casa. Falei para o Senhor assim: Senhor, eu vou lá falar. Minha voz não pode parar. Então, se o Senhor puder curar ela enquanto eu estou falando, eu vou ficar muito grata por isso. Ontem eu fiquei sem voz nenhuma. Nenhuma. Eu sei que às vezes parece que Deus faz a mulher ficar um pouco mais sem falar, né? Aí dá aquela... Mas é porque eu passei bastante mal. Mas nós somos mais que vitoriosos em Cristo, amém? Glória a Deus pela tua vida, glória a Deus por você estar aqui, glória a Deus por eu poder estar aqui nessa noite. Eu tenho visto que, de fato, a alegria do Senhor, ela é a nossa força. Eu tenho visto que, de fato, é o Senhor que nos coloca de pé todos os dias. Parece que tem dia que você não vai conseguir acordar, não é assim? Ou não vai conseguir levantar da cama? Quem é assim, levanta a mão. Tem dia que é assim, não tem? Mas aí o Senhor vai lá, te toma pela tua mão, te levanta e fala: não, vem meu filho, mais um dia eu estou aqui contigo, eu sou o seu provedor e eu há de fazer tudo novo no dia de hoje. Todo dia a gente experimenta algo novo do Senhor. Não é assim? Às vezes a gente está tão cansado, tão sobrecarregado, a mente está um bombardeio de informações, a gente não sabe como vai terminar o dia, mas todos os dias o Senhor nos surpreende. Todos os dias o Senhor acrescenta o que é preciso nas nossas vidas. E isso não tem preço, igreja. Então assim, eu digo para você que se você estiver cansado, você está no lugar certo. Porque a palavra de Deus diz que é Ele quem dá força para os cansados. Não somos nós que nos fortalecemos por si só, mas Ele dá força aos cansados. Amém? Eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia na segunda carta aos Coríntios. No capítulo 2. Eu vou ler do 14. Capítulo 2, do versículo 14. Depois vou emendar no 3. E vou até o 7. Ou o 6. Vamos lendo. E que o Senhor faça a vontade dele. A palavra de Deus diz assim, no verso 14: e graças a Deus que sempre nos fez triunfar em Cristo, e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque para Deus somos o bom perfume de Cristo, nos que se salvam e nos que se perdem. Para estes, certamente, cheiro de morte para a morte, mas para aquele cheiro de vida para a vida. E para estas coisas, quem é suficiente? Paulo ele pergunta, né? Porque nós não somos, como muitos falsificadores da palavra de Deus, antes falamos de Cristo com sinceridade, como Deus na presença de Deus. Aí vamos no capítulo 3. Porventura, começamos outra vez a louvar-nos a nós mesmos? Ou necessitamos, como alguns, de cartas de recomendações para vós? Ou de recomendação de vós? Vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens. Porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por Cristo e escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. E é por Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que sejamos capazes, por nós, de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade, ela vem de Deus, o qual nos fez também capazes de ser ministro de um novo testamento. Não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Amém? Glória a Deus por essa palavra, glória a Deus porque o apóstolo Paulo, apesar de todas as suas
lutas, né? Tudo que o apóstolo enfrentou na sua caminhada, no seu ministério, ele sempre foi um homem cheio do Espírito Santo. Ele não negociava a presença do Espírito Santo em momento nenhum. Ele era tão cheio da presença do Espírito Santo que a Bíblia diz que ele, quando estava preso, quando ele passava por açoite, quando ele estava ainda numa masmorra, quando ele estava num lugar salubre, onde não tinha nem o que comer. Outro dia eu estava vendo um vídeo exatamente do lugar da prisão de Paulo. Eu não sei se alguém aqui já viu, mas é um vídeo muito emocionante do lugar que ele estava, de como ele era tratado, de como Pedro foi tratado, de como os homens de Deus foram tratados naquele lugar. Mas ainda assim, a presença do Espírito Santo movia Paulo em todas as horas. Em todos os lugares, a presença do Espírito Santo era com ele. E aqui, a gente vai ver que a segunda carta aos Coríntios, ela é uma carta muito pessoal. Nela, Paulo ele vai abrir o seu coração à igreja, ele vai revelar as dores que ele estava sentindo naquele momento, ele vai falar sobre as suas lutas, mas mesmo ele falando sobre tudo que estava acontecendo naquele período, na igreja, com os irmãos, né, com aqueles que praticamente foram contra Paulo a favor de outros mestres, falsos mestres, né, mestres religiosos da época que não pregavam a palavra como deveria ser pregada, eram religiosos mesmo. Muitos se calaram, a Bíblia diz que muitos se calaram, muitos deram ouvidos, né? E a gente vê isso até hoje no meio do povo de Deus, né? Às vezes tem pessoas que dão ouvido a ventos de doutrinas, as coisas que não acrescentam nada, as coisas que muitas das vezes, em vez de trazer a gente para perto de Deus, leva a gente para longe de Deus. Porque não demos ouvidos ao que precisa ser dado. E Paulo precisou enfrentar muitos problemas naquela igreja. A Bíblia diz no capítulo 2, no início do capítulo 2, que Paulo, ele amava a igreja de Coríntios. Paulo, ele amava, era uma igreja nova. Paulo, ele fundou aquela igreja e era uma igreja nova, onde é uma igreja que ele amava muito. E para um pastor que ama a igreja, né? Os pastores que tem aqui, que amam a casa do Pai, que amam a igreja, amam servir, é uma dor tremenda quando você está aqui ensinando, falando da mensagem do Senhor, deixando o Espírito Santo se movimentar no nosso meio. E aí vem um de nós e dá ouvido às falsas profecias, às falsas palavras, às outras pessoas que não têm uma intimidade com o Espírito Santo. E aí quando tu vê, tu tá fraco, tu tá caído, tu tá fazendo exatamente o oposto daquilo que o Espírito Santo já ministrou, que a palavra já se revelou ao seu coração. E Paulo, quando ele enfrentou esses problemas, a igreja ela estava passando por um período bem difícil, né? Paulo ele escreve a carta porque estava tendo muita divisão entre os membros. Era um tempo de muita imoralidade, é um tempo onde o apostolado dele foi colocado em prova por esses falsos pregadores, né? Eu falo pregadores porque os homens estavam ali pregando contra aquilo que a palavra de Deus ensinava e contra os princípios e valores que a palavra tinha em Cristo. E sobre falsas doutrinas. E após escrever a primeira carta, Paulo fez uma visita à igreja. E nessa ocasião, Paulo ele foi muito humilhado, né? Ele se sentiu triste. A Bíblia diz lá no capítulo 2, lá em cima um pouquinho, que no capítulo 2, no versículo 4, assim: porque em muita tribulação e angústia do coração vos escrevi, com muitas lágrimas, não para vos entristeceis, mas para que conhecesseis o amor que abundantemente vos tenho. Então a Bíblia relata que Paulo estava entristecido demais com tudo que ele estava vendo e sabendo. Só que Paulo, ele não estava lá em Coríntios. Paulo, ele estava em Éfeso.
E ele escreve a carta e ele também espera uma resposta de como a igreja recebeu, de como a igreja estava, pela vida de Tito. E quando Tito vem para entregar a Paulo e dizer, olha, Paulo, eles aceitaram a palavra, eles voltaram à essência da palavra, muitos já estão de volta no caminho. E Paulo se alegrou com aquilo. E daí partiu Paulo a escrever a segunda carta de tudo que ele ainda queria para aquela igreja. Então, a gente nota que quando uma pessoa ela ama muito o evangelho, ama a palavra, independente do que ela enfrentar, ela vai estar sempre lutando para que a igreja, para que o povo de Deus não saia do caminho, não desista da palavra, não troque a palavra por outras coisas, não seja enganado nesse mundo. A palavra de Deus diz que os que são do Senhor não serão confundidos na terra. E a gente crê e se apega nessas palavras sabendo que nós somos esse povo, amém? Nós não seremos confundidos no meio dessa terra. A gente sabe que o YouTube ele é uma bênção, mas também apresenta muitas coisas que às vezes desvia o nosso pensamento, desvia o coração, desvia até o caráter da pessoa. Porque tem muitas pessoas deixando de pregar a palavra, falar sobre a nova aliança, falar sobre Jesus e falando sobre si próprio, ou falando sobre coisas dessa terra somente, né? A gente sabe de muitas coisas que têm acontecido. Mas Paulo, ele fica feliz com essa notícia através de Tito, né? E nessa carta revela que o ministério cristão não é marcado por título nem por aparência, mas é marcada pelo poder do Espírito Santo. Paulo mostra que Deus manifesta a sua força em meio à fraqueza dos irmãos. O Espírito Santo, ele traz força ao caído. Ele faz a gente lembrar até de onde a gente caiu para a gente levantar de novo. Não é assim que Deus faz? O Espírito Santo, ele tem esse papel que homem nenhum tem. Só ele pode fazer isso na nossa vida. E eu, lendo aqui, no versículo 14, Paulo vai falar, e graças a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo, por meio de nós, manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Aqui Paulo está dizendo, eu passei por tudo isso, está sendo muito difícil, não está sendo nada fácil. Você pregar, você falar, e daí você vê que eles deram ouvido a ventos de doutrinas, as outras coisas, mas uma coisa, Paulo, ele fala, e graças a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo. Então aqui Paulo ele tem a certeza de que por mais que as adversidades se levantam contra ele, por mais que a gente também enfrente lutas, mas nós somos vitoriosos em Cristo Jesus. Eu sei que há o dia do cansaço, há o dia do desânimo, há o dia da fraqueza, mas há o dia também de lutas, mas há o dia de glória, há o dia que o Senhor nos coloca de pé, há o dia que o Senhor resolve todas as coisas por nós, há o dia que o Espírito Santo vem, se movimenta de uma tal forma que tudo muda em nós. E essa obra ela não vai parar. Na minha vida, na tua vida. O Espírito Santo, ele vai sempre atuar no meio de nós até que o Senhor venha. E eu louvo a Deus porque nós sabemos que nós estamos num lugar onde a palavra do Senhor é pregada com seriedade. Eu não sei se você que chegou agora, mas você que caminha aqui há muito tempo, a gente percebe que algumas pessoas já entraram, se formaram aqui, né, no curso de teologia, saíram com bagagem daqui, outros saíram porque quiseram sair, só que nunca faltou alimento no altar. Nunca faltou a palavra sendo dita no altar. Por quê? Porque a nossa preocupação é a mesma que Paulo tinha, de fazer com que o povo entendesse que não era aqueles falsos mestres, os pregadores que inventavam coisas que poderiam convencer a igreja de que o caminho não era aquele, que Paulo ele não era para ser reconhecido como um apóstolo, que Paulo não era o tal, né? De repente você também alguém já tentou te convencer isso. Não, mas a pastora Flávia não é a pastora tal, o pastor Renato não é o pastor tal. Só que, queridos, a palavra de Deus, ela sai desse altar todas as vezes que alguém sobe aqui. Seja pastor, seja
diácono, seja obreiro, que vem aqui em cima e prega. E todas as vezes que ela sai, o Espírito Santo se movimenta entre nós. Toda vez que a palavra de Deus é lançada do altar, o Espírito Santo completa a obra dele na vida daqueles que o amam. E é importante a gente aprender isso, de que Paulo, em meio à dificuldade, ele escreve essa carta e ele fala de tudo que eu já vivi, todo o cansaço, tudo que eu já passei, né? Mas eu dou graças a Deus, que sempre nos faz triunfar em Cristo. Amém? Deus sempre vai nos fazer triunfar em Cristo. Os dias maus, eles vêm, a palavra de Deus diz que ele existe, mas nós vamos sempre ser vitoriosos em Jesus. Sempre. Isso é inegociável. Você nunca vai poder abrir mão disso. Você vai sempre poder olhar para o alto e dizer, é do alto que vem o meu socorro. O meu socorro vem de um Senhor que é presente na minha vida. A palavra de Deus diz que quando Davi foi encontrado lá no pasto, que Samuel avistou Davi, todo mundo já sabe disso. Ninguém deu nada por Davi. Mas é tão lindo quando Deus fala, e ele continua falando até hoje, para mim e para você. O homem vê o exterior, mas eu vejo o coração. Deus, ele conhece exatamente quem somos. Deus sabe exatamente daquilo que carregamos. Deus sabe de quando a gente também não está bem. Deus sabe quando a gente está bem. Mas em todo tempo o Espírito Santo está fazendo uma obra em nós. Essa obra não vai parar. Ele sempre vai produzir algo em nós. E Paulo, ele vai falar aqui sobre nós sermos o bom perfume de Cristo. Exalar o bom perfume. Às vezes a gente não está tão bem, mas esse perfume, ele é tão forte que ele sobressai naquilo que a gente tem vivido no dia a dia. Ele é muito mais, ele exala muito mais forte. Não tem? Quando o perfume é muito bom, que você sente aquela fragrância longe. É esse perfume que Paulo está falando. Ele é um perfume forte, que ainda que você não esteja tão bem, ele não vai parar de se exalar na tua vida. Porque é o perfume de Cristo. E no 15, porque para Deus somos o bom perfume de Cristo que nos que se salvam e nos que se perdem. Para este certamente cheiro de morte para a morte, mas cheiro de vida para a vida. E para essas coisas, quem é suficiente? A gente sabe quem é suficiente. Quantos sabem quem é suficiente para essas coisas? Amém? É Jesus, está lá no versículo 4 do capítulo 3. E é por Cristo que temos tal confiança em Deus. Aleluia. É por Cristo que temos tal confiança em Deus. Então, exalar o bom perfume não é sobre o nosso perfume, a nossa fragrância. É sobre o bom perfume. É exalar Cristo na vida do outro. É fazer com que o outro veja o Senhor em você. E Paulo usa duas figuras aqui, tanto ser o bom perfume, quanto ser uma carta viva. Ele vai enfatizar isso porque ele sabia de que a igreja precisava se erguer, de que a igreja precisava não dar ouvido a ventos de doutrinas e se voltar para ouvir a voz do Espírito Santo. E aí ele vai falar também ali no capítulo 3, sobre que, no versículo 2, vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens. Olha o que Paulo está falando aqui para a igreja de Corinto. Né? Vamos imaginar nós pastores aqui em cima e a gente vai falar para vocês agora. Que vocês são as nossas cartas. Que vocês estão no nosso coração. E sabe por que Paulo está querendo dizer isso para a igreja? Que ele ama a igreja. Que a igreja está no coração dele. Que tudo que ele fez pelo Evangelho, por amor ao Evangelho, por amor a Cristo, ele também fazia por amor às vidas. Então, assim também é dito para a sua vida hoje. Vós sois a nossa carta. Por que é a nossa carta? Por que Paulo fala que é a nossa carta? Porque Paulo tinha certeza daquilo que ele havia ensinado para a igreja. Ele tinha certeza que o evangelho que ele pregava, que a nova aliança que ele tinha com Cristo e com a igreja era acima de todas as coisas. Que ele poderia enfrentar o que a igreja pudesse enfrentar. E conhecida e lida por
todos os homens, porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós, e escrita não com tinta, mas com o Espírito de Deus, vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas da carne e do coração. E é por Cristo que temos tal confiança em Deus. Quando Paulo ele fala que não por tábuas, né, de pedra, a gente sabe que está falando sobre a antiga aliança, a velha aliança. Paulo ele vai querer explicar para a igreja, olha, a velha aliança, a gente sabe que Moisés desceu lá do monte, o povo todo falou que iria obedecer os mandamentos, o povo todo falou que, não, Moisés, a gente vai falar tudo que você mandar, tudo que você ordenar, a gente vai fazer. Só que foi assim? Não foi assim. Ninguém conseguiu obedecer na velha aliança. Mas na nova aliança, o Senhor veio, entregou a vida por nós, morreu por nós, foi sacrifício vivo por nós. Ele foi o Cordeiro Santo por nós, imolado por nós, por amor de nós. Então, na nova aliança, a gente sabe que Jesus, aquele que veio, que morreu, ressuscitou, vive hoje eternamente, que está aqui no meio de nós. Esse Jesus, que é a nossa nova aliança, ele faz com que as coisas cooperem tudo para o bem daqueles que amam a presença dele. Todos nós precisamos entender isso, que por mais que a antiga aliança não é anulada, mas a gente sabe que Deus, ele usou homens de Deus para poder estar sendo instrução para o povo de Israel. Homens foram usados, mas nenhum conseguiu fazer o que o próprio Deus fez encarnado como um homem, Jesus Cristo na terra. Nenhum deles conseguiram. Por isso que Paulo, ele fala, por que vocês estão me cobrando recomendação de carta? Para que vocês querem que eu tenha alguma recomendação? Isso era feito na antiga aliança, isso era feito entre os judeus. O povo judeu, eles tinham essa coisa de recomendação de carta para a igreja, né? De falar todo o perfil ali do pastor, do apóstolo. Só que Paulo falou, eu não preciso disso. Mas só que Paulo ele não estava se vangloriando ou querendo ser mais do que todo mundo. Ele só tinha certeza em quem ele cria. Ele sabia que Jesus era o caminho dele, a verdade dele, a vida dele. E quando Paulo ele fala, ele diz, não tem carta nenhuma, porque vocês são a carta de Cristo. Hoje, você e eu somos a carta de Cristo. A carta que todo mundo está lendo. E a gente sabe que a gente tem sido lido todos os dias. Só que a gente se distrai. E aí esquece do que foi dito para ser feito na nova aliança. A nossa aliança eterna com Jesus. A nossa aliança do compromisso dos princípios da palavra, que é inegociável. De andar no caminho. De saber que Ele é a nossa verdade que nós carregamos. Então nós estamos sendo lidos todos os dias. Às vezes, você nem está percebendo ou você está distraído, mas você está sendo lido dentro da sua própria casa. O que Paulo está querendo dizer é que nós somos essa carta de Cristo. Nós anunciamos Cristo. Cristo agora está aqui, no nosso coração. Tudo que a gente vem enfrentar nessa terra, tudo que a gente vem enfrentar sobre todas as coisas que o mundo pode fazer contra nós, Ele reina, Ele está sobre nós, Ele está em nós. Jesus, Ele nos faz ser essa carta viva. Dentro da igreja, fora da igreja, no púlpito, fora do púlpito, aqui na sua casa, no seu trabalho. E Paulo está falando, vós sois essa carta, conhecida e lida por todos os homens, porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita não com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo. Queridos, pelo Espírito de Deus vivo, na tábua, no nosso coração. Nós hoje somos essa carta de Cristo. Nós somos o bom perfume que precisamos exalar a presença do Senhor. Ah, pastora, mas como que eu faço? Se voltando para a palavra de Deus, amando a palavra de Deus, sabendo que ela
é aquilo que você precisa para viver nesse mundo. Sem ela, nós não conseguimos sobreviver a tantas coisas. Os dias, eles são maus. A gente sabe que o príncipe desse mundo é Satanás. Que a nossa pátria não é aqui. Nós temos um lugar reservado com Cristo. Só que Ele reina e vive já em nós. Então nós somos essa carta. E precisamos anunciar o Evangelho através da nossa vida. Eu vou dizer uma coisa para você e vou te fazer uma pergunta que eu fiz para mim hoje. Se alguém pudesse me ler hoje, o que você iria ler sobre mim? Aí eu falo para você, se alguém te lesse agora, o que a pessoa ia ler sobre você? E isso, querido, não é uma responsabilidade de Deus, é uma responsabilidade nossa. Porque nós temos o Espírito Santo de Deus. A nova aliança nos permite viver essa graça. De ter o Espírito Santo para nos conduzir e para fazer nova todas as coisas em nós. Para completar a boa obra que Ele tem para completar até o dia que Ele venha. Então, a nossa preocupação não é só porque como o irmão está me lendo, mas a sua preocupação precisa ser agradar o coração de Deus e fazer a vontade dEle. Cumprir a palavra, os propósitos que são estabelecidos, não negociar aquilo que é inegociável. Tá difícil, mas com Jesus fica melhor, fica bem melhor. Tá difícil aí fora, mas Jesus é muito maior do que tudo que está lá fora. E a gente precisa ter esse entendimento. O cristão que tem a palavra de Deus no seu coração, que é cheio do Espírito Santo, ele é uma carta lida por todas as pessoas, por todo mundo. No culto de ceia, eu não me lembro se foi na manhã ou à noite, agora eu não estou me recordando, mas o pastor botou a família dele aqui. Acho que foi à noite, né? O pastor botou a família dele aqui. E é lindo de ver e ver que Deus, ele completa a obra, porque ele é fiel daqueles que creem. E eu me lembrei que, para a glória de Deus, toda a minha família, né? Todo mundo sabe um pouco da minha história. Eu fui criada no Espiritismo desde bebê, toda a minha família. Mas, com toda a minha deficiência, eu consegui ser carta de Cristo no meio da minha família. Toda a minha família é convertida no Senhor. Eu disse para o Senhor que o meu maior sonho era que todos viessem para Florianópolis. E eu pudesse juntar a minha família, que não é pequena, que todos hoje servem a Cristo. E um dia, Deus teve misericórdia de nós e graça, olhou para mim, olhou para o meu marido e falou, vão ser vocês. Vai começar por vocês. Vocês que não gostavam de crente, que eu também não gostava, meu marido também não, mas vai ser por vocês. Eu vou fazer a obra em vocês e através de vocês. Então, quando eu vi o pastor botando a família toda aqui, eu falei, louvado seja o nome do Senhor. Porque feliz é aquele que consegue, em meio a nossas fraquezas, ser carta de Deus. Ser carta de Cristo no meio da nossa casa, da nossa família, na vida dos nossos filhos, sabe? Na vida do marido, ou o marido na esposa. Nós estamos sendo lidos. Eu estou sendo lida todos os dias. E não só por homens, mas por Ele. É nisso que a gente também tem que se atentar. Ele está lendo. E vai chegar no grande dia, Ele vai dizer, entra no gozo do seu Pai. Você foi uma carta minha mesmo. Não é fácil, querido. Tanto é que a igreja de Corinto passou por tudo aquilo. Porque a gente sabe que não é fácil. É mais fácil a gente se distrair, é mais fácil a gente se desviar do que permanecer. Mas uma coisa eu digo, que em Cristo nós somos mais que vencedores e nós vamos conseguir vencer. A nossa carne, a nossa batalha diária, ela não é maior do que Cristo na nossa vida. As nossas dores, as nossas frustrações, as nossas mágoas, a nossa falta de perdão, muitas das vezes, não é maior que Cristo dentro do nosso coração. Então é Ele que esquadrinha, é Ele que examina, é Ele que faz as coisas em nós e através de nós. E é muito importante a gente entender isso.
No versículo 5, não que sejamos capazes, né? Porque aí Paulo ele fala, e é por Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa, como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus, o qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento, aleluia. Não da letra, mas do Espírito. Porque a letra mata e o Espírito vivifica. Amém? Você pode aplaudir a Jesus? Você entende por que a letra mata e o Espírito vivifica? Queridos, conhecimento é tudo de maravilhoso que a gente tem. Conhecer a palavra de Deus é muito bom. Mas conhecer o autor da palavra, o dono da palavra, é melhor ainda. Ter um relacionamento com ele, além de conhecer somente as letras, é melhor ainda. Paulo está falando que a letra mata, não é para você não estudar, tá? Vamos todo mundo estudar aí no curso, que é muito bom. Ele está falando exatamente o seguinte, que a letra mata e o Espírito vivifica. A letra sem o Espírito é morta. É isso. A letra sem o Espírito é morta. Só a letra não vai fazer nada por nós. Agora, a letra com o Espírito Santo, pode 1000 cair ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, e nós não vamos ser atingidos. Porque é sobre isso. E eu creio que o Espírito Santo, ele é atuante na nossa vida, nessa casa, e ele faz além daquilo que nós podemos imaginar. Ele pode construir algo hoje no seu coração que talvez esteja morto. Ele pode fazer algo novo em você que talvez esteja adormecido. Ele pode despertar, acordar. Porque o maior desejo de Deus é que nós anunciemos o Evangelho a tempo e a fora de tempo. E só anuncia o Evangelho quem é carta viva, quem é carta de Cristo. Quem tem intimidade com o Senhor, quem carrega esse tesouro precioso. Paulo, ele não fala isso? Que nós só somos o vaso de barro. O tesouro precioso é Jesus que a gente carrega. Então, como você tem sido lido? Como tem sido lida a sua vida? Como que a tua esposa está te lendo? Como que seus filhos têm te lido? Como que o seu marido tem te lido? A gente tem que se voltar mais e dar voz ao Espírito Santo. Se voltar mais para a palavra e entender que não é só ler. É ler, praticar com a ajuda do Espírito Santo. Quando o Senhor foi, ele disse que os discípulos não se preocupassem, que ele iria ao Pai, mas que ele deixaria o Consolador, que era o Espírito Santo. Então, talvez você esteja enfrentando guerras aí na sua vida e você está tentando guerrear com as suas forças. Está tentando fazer aquilo que você acha que pode, mas eu vou dizer para você, nós não podemos. Tudo nós podemos, mas naquele que nos fortalece. Tudo. Então a gente precisa se apegar à palavra de Deus. Ter um amor por essa palavra e pregar o Evangelho a tempo, a fora de tempo. Talvez você não vai estar sempre no púlpito, mas você é a carta de Cristo, amém? Então você precisa pregar no púlpito e fora do púlpito. A gente precisa ser referência para a glória de Deus, aqui e fora daqui. Não porque a gente precisa provar para ninguém, mas é porque nós estamos sendo provados por Ele, para ser aprovado por Ele. Vai chegar o dia da nossa aprovação, sabia? Alguns de nós já está passando pelo período de colheita de tudo que já plantou. Se tu tem um tempo de convertido e tu olha para trás e tu fala, caramba, se fosse por mim nada disso teria acontecido. Eu não conseguiria fazer tudo, eu não conseguiria construir o que eu construí. Não é assim? Ou é só comigo? Você não pensa assim? Eu não conseguiria construir isso, eu não conseguiria ter uma família, eu não conseguiria ser uma boa esposa, eu não conseguiria alcançar ver meus netos. Porque a gente entende que
não é sobre nós, não é sobre a nossa força, mas é sobre a presença do Espírito Santo que nos fortalece todo dia. Então, queridos, é maravilhoso a gente ter o conhecimento, mas não a parte de você, a presença do Espírito Santo. Paulo, ele também fala sobre apagar o Espírito Santo. É uma coisa que nós também temos que cuidar. Não apagueis o Espírito Santo. Porque às vezes a gente quer fazer tudo com a nossa força, tudo do nosso jeito, achando que vai dar certo. Só que não dá. Não dá. Não existe super-humano. Existe um super Deus, um grande Deus, um poderoso Deus, que pode fazer muito mais do que aquilo que a gente espera. Amém, queridos? Você pode se colocar de pé em nome de Jesus? A gente precisa se distrair menos, para a gente entender que no fim de cada dia, alguém leu uma página da sua vida. Deus, Ele não quer só mudar o nosso comportamento. Às vezes a gente se preocupa muito como se comportar, né? Ai, será que eu estou me comportando bem? Será que fulano está me vendo de uma forma agradável? Será que eu estou fazendo tudo certinho? Mas Ele não quer só mudar o nosso comportamento. Ele quer transformar o nosso coração. E eu falei para Deus, Senhor, eu sei que o que eu não posso fazer, o Senhor pode. Começando pela minha vida. O que eu não consigo fazer em mim, o Senhor faz. Ele é tão perfeito que Ele faz. Mas a gente precisa dar lugar para Ele. A gente precisa dizer para Ele, Senhor, vem e faz. Faz aquilo que eu não posso fazer. Tira de mim aquilo que está me atrapalhando a viver o Teu melhor. Senhor, me cura. Senhor, eu quero ter a certeza que eu sou mais do que vencedora em meio às minhas tribulações, em meio às minhas guerras. Eu creio, Senhor, que o Senhor pode fazer muito mais do que aquilo que eu estou esperando. E eu sei que o Senhor, Ele está no meio de nós. Eu vejo que o Senhor, Ele é a nossa força. Nós precisamos nos atentar em ter essa intimidade com o Espírito Santo. Porque nós não vamos ser guiados só pelo conhecimento ou pela letra que a gente está carregando. A gente precisa resplandecer Cristo. A gente precisa ser um instrumento do Senhor para a pessoa que está do nosso lado. A gente precisa ser essa carta de Cristo. Aonde a gente estiver, seja no nosso trabalho, seja na sua casa. Eu tenho experimentado um pouco disso nesses últimos tempos. Porque não é fácil você sair da sua rotina, mudar toda a sua casa, porque uma pessoa precisa da sua ajuda e está dentro dela. E aí você muda toda a sua rotina, você perde toda a intimidade do seu lar, porque tem mais uma pessoa dentro. E o Senhor falou, mas eu sei que em mim você consegue ser uma carta minha aqui dentro. E eu louvo a Deus por isso, porque os dias não têm sido fáceis, mas eu tenho conseguido vencer a minha carne e ser a carta de Cristo dentro da minha casa. Deus tem me dado evidências de fruto que eu nunca esperei ter, com uma pessoa que sempre me fez muito mal. Eu nunca esperei ter paciência. Eu nunca esperei ter amor com essa pessoa. E hoje eu carrego isso, esse fruto precioso, essas evidências em mim que ninguém vai roubar. E eu quero dizer para você, talvez você também tenha enfrentado dias que não são fáceis. Mas o tesouro que você é o vaso de barro, o tesouro que está aí, Jesus na tua vida, isso ninguém vai te roubar. Ninguém vai tirar de ti. Então mostra para Ele que tu ama Ele acima de todas as coisas e que você não negocia aquilo que tu aprendeu através da palavra dEle. Então hoje eu tenho me visto dessa forma. Eu preciso pregar com a minha vida, aqui e fora daqui. E eu não digo isso só para minha vida. Isso não é uma responsabilidade só dos pastores. Isso é uma responsabilidade de todos nós aqui dentro. Todos nós temos que
resplandecer essa luz que é Jesus. Todos nós precisamos anular aquilo que é só bom para nós e fazer a vontade do Pai. A gente sabe que não é fácil, mas também não é tão difícil quando o Espírito Santo atua em nós. Então que nessa noite você possa dar liberdade ao Espírito Santo. Se você não tem conseguido ser essa carta que Paulo fala, que ele ensinou através da pregação do Evangelho, aquilo que tu já tem aprendido através do Evangelho da cruz, daquilo que tu tem aprendido com o Senhor, talvez você não tenha conseguido viver, mas eu digo para você nessa noite, o Senhor, ele não abandona as cartas dele. O autor dessa carta, ele nunca foge da responsabilidade dele de pai. Ele sempre vai olhar pra gente, a nossa carta pode estar rasurada, pode estar com algumas coisas que não estão, as letras não estão legíveis, mas ele, como um bom pai que ama a minha vida e a tua, ele faz uma carta nova, escreve uma nova história e te dá vitória. Mas a gente precisa dar lugar a ele. A gente precisa falar: Espírito Santo, rege o meu coração. Espírito Santo, muda o meu caráter. Transforma a minha vida. Me faz olhar com seus olhos. Espírito Santo, quando eu ensinar a tua palavra, me mostra que não é sobre o que eu estou ensinando, mas é sobre o que o Senhor está falando. O Espírito Santo, ele pode fazer coisas não quer sair. Obrigada, pastora. Travou minha língua. Ele quer fazer isso na nossa vida. Mas às vezes a gente não dá lugar não, querido. A nossa vontade de vencer o dia é muita. A nossa vontade de fazer as coisas rápido é muita. De dar conta de tudo é muita. Só que uma coisa só nos basta. É nos colocar à disposição dele. Aos pés dele. Eu não sei se todo mundo está conseguindo acompanhar a oração da madrugada. Nem vou pedir para levantar a mão, porque esse não é o problema. Mas eu quero dizer para você que tem sido um tempo muito precioso. Porque ali, enquanto a gente ora ele não muda em nada, mas ele muda tudo que há em nós. É um período que quando você fala com ele, ou quando você ora pelo irmão, quando você ora pela igreja, quando você ora pelos pastores, quando você ora pelo ministério, ele vem e cuida de você. Ele cuida da sua vida, ele cura a tua vida, ele cura a sua casa, ele cura a sua família, ele liberta os seus. Então que a gente possa ser essa carta viva, essa carta de Cristo aonde quer que a gente esteja. Amém, igreja? Nós vamos louvar ao Senhor agora. E você vai deixar o Espírito Santo trabalhar aí no seu coração. Talvez você esteja sendo um religioso, cumprindo só os mandamentos das tábuas da lei. Mas eu quero dizer para você, você tem que cumprir sim. Mas o que você tem que cumprir mesmo é a vontade do Senhor na tua vida. É a vontade que o Espírito Santo tem de fazer na tua vida e através da tua vida. E nessa noite você tem que sair daqui inconformado, se você acostumou a viver só com o que você tem. Você precisa dizer: Espírito Santo, eu achei que eu já estava sendo muito bonzinho, cumprindo muitos seus mandamentos, mas eu estou vendo que eu tenho muita coisa para aprender contigo. Eu tenho muita coisa para deixar de mim e dar lugar ao Senhor, Pai. Tem muita coisa na minha vida que às vezes a gente olha para o pecado do irmão, mas não consegue ver nem o nosso. Ou a gente olha para aquilo que fala da palavra exortando alguém, e quando a gente dá lugar ao Espírito, o Espírito devolve para você, não é assim? Fala: tu exortou fulano, mas olha só também o que eu preciso fazer na tua vida. E só ouve essa voz quem busca intimidade com ele. E eu digo para você, vale a pena. Vale a pena buscar essa intimidade com o Espírito Santo, porque ele nos torna homens e mulheres segundo o coração de Deus e nos torna mulheres e homens sábios na presença dele. Não é fácil, mas não é impossível, porque tudo é possível ao que crê. Amém, queridos? Então você vai ter a sua oportunidade de, em cima da palavra que foi entregue nessa noite, falar para o Senhor tomar o lugar no teu coração. Entrega por inteiro.
Deixa Ele vasculhar os cantinhos que muitas das vezes a gente cria ali, né? Bichinhos de estimações dentro de nós e não deixa o Senhor tocar. Mas é hora do Senhor tocar, é hora do Senhor curar, é hora do Senhor libertar, é hora do Senhor fazer nova todas as coisas. Não dá pra gente ser religiosos, a gente precisa ser muito mais do que um religioso. A gente precisa ser mulheres e homens segundo o coração do Pai. Aleluia, Jesus.